Chega atua mais rápido do que os outros partidos todos, sobretudo os partidos de governação, nestas matérias. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O partido de André Ventura arrisca ficar sem representação na maior Câmara do país. Mas 5 meses depois das eleições, a história das deserções no Chega não se ficam por Lisboa. É na capital que a ideia que dá de si próprio talvez leve muitos dos seus leitores a questionar-se se o Chega está a seguir a máxima do olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Tranquilo, Moedas já tinha conseguido a maioria com uma deserção do partido de Ventura, mas foi ao vereador do Chega que ficou que o presidente da Câmara arranjou colocação para a namorada. Sol de pouca dura, a namorada tinha telhados de vidro e agora levanta-se um coro pedindo a demissão do vereador Mascarenhas. Demissão e saída para que o cargo possa ficar no partido. Para lá das deserções, a confusão entre vereadores do Chega também acontece numa das autarquias onde venceu. Em São Vicente, na Madeira, só o presidente da autarquia tem pelouros depois de os ter retirado aos 2 vereadores do Chega que com ele faziam maioria. Este caso pode bem vir a resultar nas primeiras intercalares. Aqui e ali, PS e sobretudo PSD vão beneficiando com estas deserções ou acordos à margem do que Ventura queria para o seu partido. Para fazer um apanhado das saídas e das alianças, conversamos com Hélio Carvalho, o jornalista do Expresso, que faz a cobertura noticiosa do Chega. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hélio Carvalho, ainda não passou meio ano desde que o Chega bateu o seu recorde de autarcas eleitos, conquistando até 3 câmaras, e o contador decrescente não para. Quantos vereadores já tem a menos? Olá Paulo, este ano, ou melhor, desde as autárquicas, em cerca de 5 meses, o Chega já perdeu 8 vereadores. Perdeu 2 no Funchal, perdeu em Gaia, Coimbra, Fundão, Mirandela, Marinha Grande e em Lisboa, onde poderá existir uma nova saída, caso Bruno Mascarenhas em Lisboa acabe por sair. Já lá vamos, porque isso aí significa que fica sem representação na capital, não é? Mas antes disso, só para termos uma medida de comparação, quantos vereadores elegeu nas autárquicas anteriores e com quantos chegou a 2025? Sim, em 2021 o Chega elegeu 19 vereadores, apenas 8 dos quais chegaram ao fim do mandato, ou seja, perdeu 11. Perdeu em Sintra, Moura, Seixal, Sesimbra, Moura, Entroncamento, Vila Verde, Benavente e Serpa. Sendo que neste rol de vereadores, o mais conhecido foi Nuno Afonso, amigo de infância de André Ventura. Claro. Todos estes vereadores saíram alegando problemas com a democracia interna do Chega. Em 2025 elegeram 137 vereadores, foi um salto considerável, mas em 5 meses perdeu quase o mesmo número de deputados que perdeu nos 4 anos das últimas. Era bastante mais significativo, mas obviamente faltam 3 anos e meio para concluir este ciclo eleitoral. Já vamos às jangas partidárias, tu falavas de uma muito conhecida, a do Nuno Afonso. Para já olhar para os partidos ditos do sistema, o PSD e o PS, quem ganha e onde com as deserções do Chega, que já aconteceram? No geral, é o PSD que acaba por ganhar mais com estas deserções do Chega. Também é o partido que tem acordos de governação com o Chega em algumas câmaras municipais. Esse número cresceu esta segunda-feira, mas já vamos aí. Em Lisboa e em Vila Nova de Gaia,
dois conselhos muito grandes na lista dos 5 maiores do país. Os executivos do PSD passaram a ter maioria absoluta, o executivo Carlos Moedas em Lisboa e Luís Filipe Menezes em Gaia. No Fundão, o vereador do Chega passou independente e pode desempatar, mas também há casos em que o PS beneficiou, mesmo que não ora diretamente do vereador do Chega, ora do Chega passar a ter um vereador independente, ou melhor, do vereador independente do Chega passar a independente. Em Coimbra, Ana Brunhosa conseguiu ter o seu orçamento aprovado graças à vereadora do Chega, que depois se desfiliou do partido, e em Mirandela o vereador independente também deixou passar o orçamento do PS. Há outros concelhos onde os vereadores do Chega, por já existirem uma maioria absoluta, mesmo passando independente, não fizeram diferença, como na Maria Grande e no Funchal. E há um caso que já lá vamos também, no Algarve, que também tem como vereadores a aprovarem o orçamento do Partido Socialista, mas pergunto se há mais casos conhecidos onde estes partidos tenham chegado à maioria no Executivo autárquico com o voto dos vereadores do Chega, ou seja, aí já há uma coligação ou perto disso, não é? Sim, aqui os casos mais significativos vão todos para o PSD, que conseguiu acordos de governação em vários concelhos com vereadores do Chega, contrariando diretamente o que André Ventura tinha dito na campanha eleitoral para as autárquicas, e dizer que não ia haver coligações pós-eleitorais com ninguém. Houve em Sintra, 2 dos 3 vereadores do Chega passaram a fazer um acordo de governação com Marco Almeida, um caso que até obrigou a Iniciativa Liberal a retirar a confiança política à sua vereadora, por estar incluída nesse executivo. Em Tomar, Samuel Fontes também deu maioria ao PSD. Em Cascais, também outro caso, no outro concelho muito grande, com um peso significativo, Nuno Piteira Lopes até tinha o acordo feito com o PS, até tinha pelouros atribuídos a vereadores do PS, e na reunião de Câmara onde foi anunciado o acordo, anunciou então o acordo com o Chega e deu pelouros a João Rodrigues dos Santos. No Fundão ainda vamos ver, e ainda é o caso muito particular de Benavente, que em 2022, ou seja, no passado ciclo já tinha tido uma zanga, não é? E uma saída. Já tinha tido uma zanga. O Chega perdeu a sua representação, com a vereadora a passar a independente e a apoiar o Executivo, e este ano também perde representação em Benavente, com os 2 vereadores a passarem a fazer um acordo com o PSD, e um deles com pelouros, com responsabilidade no futuro aeroporto Luís de Camões. Olhamos então para o caso específico de Lisboa. Já havia uma vereadora que tinha saltado, portanto, do Chega para Independente, e dá a maioria ao executivo de Carlos Moedas. No entretanto, há um vereador do Chega que conseguiu que o presidente da Câmara, Carlos Moeda, nomeasse a namorada do vereador do Chega para a administração dos serviços sociais, e esse vereador ainda é vereador do partido de Ventura e de Matias. Como é que está essa história? Para já, ainda é. Vamos ver quanto tempo durará esta situação, que não é de todo ideal para o Chega. Esta terça-feira, os deputados municipais do Chega também se viraram contra Bruno Mascarenhas, o vereador do Chega que foi cabeça de lista, por causa deste caso de Mafalda Guerra Livermore, aliás, que era militante do Chega, com uma relação com o Bruno Mascarenhas, e conforme foi noticiado pela RTP, já não está no cargo por causa de ser proprietária de habitações clandestinas. Que alugava, é importante este ponto, sendo exatamente. alguém indicado pelo Chega, não é? Sim, alugava casas a imigrantes em condições muito, muito más, e este ponto em particular também fez Rita Matias, a deputada do Chega, uma deputada com muito protagonismo mediático. É importante não esquecer o alcance que Rita Matias tem, especialmente nos mais jovens. Rita Matias, no seu espaço de comentário no Now, também pediu abertamente a demissão de Bruno Mascarenhas. O pai de Rita Matias também, o Manuel Matias, que também é uma importante, não diria importante, mas uma conhecida figura no partido, também pediu a demissão de Bruno Mascarenhas. André Ventura remeteu para os órgãos internos do partido, disse que isto era uma citação para ser lidado pelo Conselho de Jurisdição do Chega, que não sabemos se existe um processo, porque os processos são sigilosos, e portanto não saberemos se existe um processo, quando e se o desfecho for possível. Mas a vida está difícil para Bruno Mascarenhas. Olhar para o Algarve, que é a praça maior do Chega, o distrito onde o Chega ganhou, e tem uma Câmara, aliás. Também há críticas internas e desavenças, histórias do Chega no Algarve para contar, quer na Câmara onde ganhou, quer noutras onde tem vereadores. Sim, no Chega, o Algarve é um dos pontos fortes do Chega, pelo menos tem sido nas últimas legislativas.
e nas últimas autárquicas conquistou em Albufeira, com Rui Cristina. Foi assim a vitória mais sonante do Chega nas autárquicas, e especialmente porque Albufeira reúne aqui uma série de condições que para o Chega são ideais do ponto de vista ideológico, especialmente na questão da segurança no centro turístico de Albufeira. Rui Cristina, contudo, tem sido criticado pela oposição porque nomeou a irmã, que era funcionária na Câmara de Loulé, e nomeou para adjunto do Gabinete de Apoio aos Vereadores, se não estou em erro. Claro que Rui Cristina disse que a irmã era experiente e que trazia experiência vinda da Câmara de Loulé, mas isso não afasta o facto de também aqui haver uma situação que o Chega, se fosse noutro partido, se fosse o PS em particular, que estaria a criticar, ao longo dos últimos anos, diria que era nepotismo e que está mal. Há ainda o Conselho de Portimão, que recentemente, também esta terça-feira, a SIC noticiou que 19 autarcas do município de Portimão, entre deputados municipais e representantes em assembleias de freguesia, queixaram-se das posições de 2 dos 3 vereadores do Chega na Câmara de Portimão, que deixaram passar o orçamento do PS, se não estou em erro, e exigiram que a Direção Nacional tomasse uma posição e que basicamente colocasse os vereadores na ordem. Deram-nos 15 dias para ter essa reação. A Direção Nacional não teve essa reação e, portanto, vamos ver como é que fica a situação em Portimão. Falta-nos olhar para São Vicente, na Madeira, que tem também uma história bastante curiosa, não é? Sim, falta São Vicente. E pode, aliás, terminar em eleições outra vez. Basicamente, em 2 das 3 câmaras que o Chega conquistou nas autárquicas, entroncamento, Albufeira e São Vicente, 2 delas estão com problemas de liderança local. Em São Vicente, que foi surpreendente o resultado, até porque ninguém não se estava a olhar muito para a Madeira nas autárquicas. O presidente da Câmara ficou insatisfeito com uma votação relativamente a uma empresa municipal e retirou os pelouros aos 2 vereadores do Chega. O Chega tem maioria de 3 vereadores para 2 do PSD. Ou seja, retirou e acumulou em si todos os pelouros. O Diário de Notícias da Madeira já mencionou a possibilidade de existirem eleições intercalares, caso basicamente todos os vereadores se virem contra o presidente da Câmara, que é José Carlos Gonçalves, eventualmente podendo beneficiar o PSD, que era quem tinha a Câmara Municipal. Há ainda 2 casos de bandadas, digamos assim, possíveis conflitos em assembleias municipais, 2 até agora, pelo menos, que é Barcelos e em Almeirim, onde o Chega elegeu 5 deputados municipais e 2 saíram em conflito interno. Portanto, não é só em Portimão e não é localizado numa região do país. De facto, há aqui problemas ao nível local, nas estruturas do Chega um pouco por todo o lado. Na Comissão Política desta semana, debate-se a sondagem e as promessas de reformas à luz dos últimos desenvolvimentos nas negociações da legislação laboral e do novo adiamento de eleições no Parlamento para órgãos externos. 2 anos depois da primeira vitória eleitoral de Luís Montenegro e quase 1 ano depois da segunda vitória em legislativas, a AD foi alcançada pelo PS e os 2 têm o Chega à perna. A mesma sondagem que também nos diz que os portugueses esperam de António José Seguro um presidente colaborante. Será que o empate entre os 3 partidos é sinal de pântano? A edição desta semana tem condução de Eunice Lourenço e conta com os jornalistas João Pedro Henriques, Paula Caeiro Varela e Rita Diniz. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.